além de ser chamativa, ela é também bastante envolvente, então não se deve prolongar demais. Mas eu acho que com nesse período nós temos um bom tempo para a gente apresentar esse tema e até ouvir aqui e ali alguma opinião ou até mesmo alguma pergunta, ok, Rogério? Positivo. Então vamos lá. Quando é que eu posso efetivamente começar? Pode começar. Então tá. Então, antes de mais nada, o meu cordial bom dia a todos. Que bom estar desta vez junto com aqueles que são alunos da nossa classe Connect. Que bom que sempre, durante o último tempo, temos tido pessoas que começam a se preparar para o batismo, começam a ser introduzidas no estudo da palavra de Deus. A isso nós chamamos de discipulado. E a igreja é uma organização viva, eu prefiro até a palavra organismo, como corpo de Cristo, ela é pregadora do evangelho, discipuladora das pessoas nas coisas de Deus, e essa é a tarefa principal da igreja. E que bom que há discipuladores. E Deus tem levantado ao longo dos séculos, e também presentemente, ele tem levantado pessoas que se dispõem a isso, que estudam uma palavra para depois distribuir essa palavra, explicar aos outros, porque como perguntou aquele eunuco a Filipe, e é uma pergunta que atravessa agora os séculos. Ele pergunta assim, como é que eu vou entender se alguém não me explica? É preciso haver, eu chamo assim, explicadores da palavra, né? E graças a Deus que há, eu diria até, uma multidão de pessoas, além de pastores, missionários, pessoas que estudaram mais a questão da teologia bíblica, mas há muitos irmãos que também se aprofundam na palavra, estudam diariamente a palavra de Deus, perguntam e se preparam para serem discipuladores. Que coisa boa! Esta é a corrente da pregação do Evangelho até a volta de Cristo, que é o nosso tema nesta manhã. Volta de Cristo. Um tema muito chamativo, um tema polêmico. E polêmico por quê? Porque há muitas opiniões a respeito de alguns detalhes, né, sobre a volta de Cristo, mas, sobretudo, interessa-nos saber, e sempre de novo verificar, que a palavra de Deus não nos deixa no escuro quanto a isso. A palavra de Deus não nos dá todos os detalhes que eu gostaria de ter. E é bom a gente colocar isso bem no início da nossa lição, Rogério. A palavra de Deus não nos conta todos os detalhes, mas ela nos fala daquilo que nós devemos e podemos saber. Devemos ser humildes para reconhecer que não entendemos tudo. E, mais uma vez, Deus não nos deu todos os detalhes, mas aqueles detalhes sobre os quais a palavra de Deus fala, com respeito à volta de Cristo, já é algo muito precioso. Então, vamos começar assim, como eu coloquei no próprio roteiro, acertando isso com o professor Rogério, aquilo que eu chamo de preliminares, algumas coisas preliminares. E aqui eu quero, então, citar o seguinte: a volta de Cristo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, como também se fala, porque ele já veio uma primeira vez, né? Quando nasceu lá em Belém, e veio para ser o Salvador da humanidade, veio como uma criança, vem através da maternidade de uma mulher, nasceu como todas as crianças nascem, mas Jesus tinha uma missão e uma tarefa a realizar. Ele sabia, inclusive, muito cedo disso. Aliás, se discute, e é um assunto bem discutido entre os professores da Bíblia, se Jesus sabia bem cedo qual era a sua tarefa. E eu respondo que sim. Segundo aquilo que a gente entende na Bíblia, ele tinha consciência muito clara a respeito da sua tarefa e muito cedo ele já se apercebeu disso. Então, ele veio para ser o Salvador do mundo. O próprio nome Jesus significa isso, salvação, Salvador. E ele vive entre nós, ou seja, viveu entre os homens lá na Palestina mais ou menos uns 30, 33 anos. Ele prega o evangelho especificamente, mais propriamente dito, durante uns 3 anos e meio. Ele é crucificado conforme as profecias, ele morre, ressuscita ao terceiro dia. Depois
Mais tarde, depois de uns 40 dias, ele é elevado aos céus, para o lugar de onde ele veio, mas ele voltará uma segunda vez. É isso que nós chamamos a volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo é um termo que a gente usa muito assim quando estuda esse tema. A segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo. E nós encontramos uma palavra com uma referência não totalmente direta, mas indireta, sobre isso já no livro de Zacarias. Portanto, já praticamente no final do Antigo Testamento, nós temos uma palavra, eu digo isso mais uma vez, não tão direta, mas indiretamente é referente à volta de Jesus, que é Zacarias capítulo 14, versículo 4. Eu não posso agora entrar nos detalhes desse texto, mas estou citando porque se alguém quiser até registrar, escrever, anotar num cantinho para ler em casa, porque, infelizmente, nesse nosso período de estudo, nós não podemos ler todos os textos. Isso levaria, no mínimo, mais 1 hora, 2 horas. Mas, repito, Zacarias, capítulo 14, versículo 4, é um texto que se refere indiretamente à segunda vinda de Cristo, com uns detalhes interessantes. Depois, nós temos, lendo o Novo Testamento, aí sim, mais textos bastante mais claros sobre isso. Eu cito, por exemplo, o texto de Paulo, no capítulo 2 da sua. Na verdade, capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10. É um texto bem interessante sobre a volta do Senhor, inclusive com alguns detalhes importantes. Depois nós temos, e aliás, e muito antes, nós temos o texto de capítulo 25 de Mateus. Aliás, a gente deve ler os dois capítulos, capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus, onde nós temos bastante detalhes. Vou me referir depois, um pouquinho mais adiante, sobre o capítulo 24. Mas é um texto bem longo até sobre a volta de Jesus. E eu estava já citando o texto de Paulo, 2 Tessalonicenses, o apóstolo Pedro também fala sobre isso, sobre a vinda de Jesus. E depois nós temos todo o livro de Apocalipse, né, que fala em vários textos sobre o retorno de Jesus. Aliás, o Apocalipse começa no capítulo 1 dizendo e colocando algo muito claro e muito assertivo, como a gente usa, né, em linguagem um pouco mais alta. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7. Esse versículo alguém poderia ler para nós. O professor Rogério, a irmã Fabiane, porque esse versículo é um versículo-chave. Ele está no primeiro capítulo de Apocalipse, que é um livro que trata praticamente exclusivamente das coisas últimas, ou seja, aquilo que nós chamamos de escatologia. Escatologia quer dizer as últimas coisas. E fala muito sobre esses quadros, né, apocalípticos, referente a Jesus, ao sofrimento da igreja, à volta de Cristo, ao novo céu e à nova terra, enfim. É um livro difícil, mas muito importante para ler. A gente não entende tudo, mas é muito interessante. Vamos ouvir o texto de Apocalipse 1, versículo 7, e me parece que eu dei esse texto como texto áureo. Me parece que sim, né, para a lição de hoje. Então, vamos ouvir. A irmã Fabiana quer ler? Sim. Apocalipse 1, 7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém. Então, nessas considerações que eu chamo considerações preliminares, o que eu queria deixar bem claro é que este assunto, a volta de Cristo, ou melhor dizendo, a segunda vinda de Cristo, alguns usam uma outra expressão, a mesma coisa, o segundo advento de Cristo, advento quer dizer vinda, né? Primeiro advento, quando ele nasceu em Belém, agora o segundo advento, a volta de Jesus, ela está profetizada, ela está referida, não é, já em muitos textos, antes mesmo do Apocalipse. Ditas essas coisas que eu chamo de informações preliminares, aí nós podíamos dar uma olhadinha no segundo tópico, que fala sobre
a situação do mundo por ocasião da volta de Cristo. É o segundo tópico. Né? A segunda vinda de Cristo ou é o vocabulário? Não, na verdade, o segundo tópico é o vocabulário. Né? Ou seja, prestemos bem atenção. O Novo Testamento, e especialmente as cartas de Paulo, usam um vocabulário, uma maneira de expressar as coisas muito específico. E aí a gente devia saber um pouquinho de grego. Bom, como aqui ninguém entende muito de grego, acho que não, né? Claro, eu tenho me dedicado muitos anos ao estudo dessa língua, porque é a língua original em que foi escrito o Novo Testamento. E isso leva tempo para a gente estudar uma língua estranha, uma língua que, especialmente o grego no qual foi escrito no Testamento, esse grego é diferente do grego que se fala hoje. Não é o grego moderno, a raiz é a mesma, mas é um outro grego. Bom, especialmente na língua em que Paulo escreveu, chamado grego koiné, o grego da época, né? Que mesmo no mundo romano se falava a língua grega. Aliás, é um detalhe que eu sempre gosto de colocar, um primeiro paráfrase, eu gosto muito de parágrafo, né? É que, mais ou menos uns 300 anos antes de Jesus, né? Com o Alexandre Grande, o Magno, né? Se espalhou muito a questão da língua grega. Porque também, cerca de 200 anos antes de Jesus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, foi feita a primeira tradução da língua hebraica, né? Do texto hebraico do Antigo Testamento para a língua grega. E quando Jesus veio, e depois chegaram os apóstolos, e começou a expansão da pregação do Reino de Deus, da palavra do Evangelho, muita gente, dá para dizer assim, no mundo romano, no mundo inteiro, já tinha algum conhecimento da versão que chamava-se a versão dos 70, ou seja, uma versão do texto hebraico para o grego, que era uma língua, vamos dizer assim, como se fosse o inglês hoje. É uma língua muito espalhada por todo o Império Romano. Tanto é que Paulo, mais tarde, escreve para os irmãos de Roma, mas não escreve em latim, escreve em grego. E é uma língua muito interessante, uma língua muito precisa, uma língua bastante difícil, e todo o Novo Testamento foi escrito nessa língua. Para a gente entender, inclusive, algumas coisas relacionadas com o reino de Deus, e aqui mais pontualmente relacionadas com as questões apocalípticas, com a volta de Cristo, é bom conhecer esse vocabulário. São 3 palavras, se alguém quiser fazer o gesto, como eu também sempre faço nas minhas pregações, 3 palavras que são vitais. Elas são tremendamente importantes para entender essa questão da volta de Cristo. Quais são essas palavras? Quem tem o meu livrinho tem isso no texto. As palavras são, vocês podem repetir aí, eu não, possivelmente não vou ouvi-los dizer, mas pode repetir. As palavras são parousia, que tem a palavra em português, a portuguesada parúzia, que seria a palavra realmente em português, a palavra epifaneia, ou seja, epifania ou epifânia, e depois apocalipsis, que é apocalipse. Essas 3 palavras formam o que a gente pode dizer o vocabulário específico referente à volta de Cristo. E é preciso entender isso. Claro, seria bom se nós pudéssemos ler todos os textos que falam sobre isso. Não podemos, não há tempo para isso. Eu vou apenas citar de relance alguns. A palavra parousia, parúzia, agora em português já é uma palavra de origem grega já aportuguesada, parúzia. A pronúncia em grego é parousia. Ela significa literalmente chegada. Chegar. Pode fazer o gesto aí, chegar. A chegada, a vinda. É claro que ela pode ter e tem um outro significado, mas o significado principal dessa palavra, quando o Novo Testamento usa essa palavra, parúzia, parousia, e nós temos, entre outros textos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Esse texto eu quero que a gente leia. A gente vai correr um pouco, mas alguns vamos ter que ler, Rogério. Né? Não tem como deixar de lê-los. 1 Tessalonicenses, que é um texto específico sobre a parúzia. A parúzia. Pegamos bem a pronúncia aí?
Em português, hoje, chama-se parúzia. Na língua grega, a pronúncia é parousia, que quer dizer vinda, a chegada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Rapidinho esse der. Tem que ser trem-bala aqui, né? Posso ler? Pode, por favor. Quem achou já pode ler. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ok. Então, observe que aparece a palavra vinda em português, né? Vinda. Essa palavra vinda é a tal palavra grega no original, parousia, parúzia. Vocês repetem para cada um para si mesmo, para guardar, né? Guardar essa palavra, parúzia, parousia, que é a vinda. O que Paulo está dizendo, falando, é sobre a vinda, a chegada de Jesus, que no caso é a segunda vinda, porque a primeira já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Ok até então? E segundo um bom entendimento de todos os textos que falam sobre essa parúzia, essa vinda, é também chamada epifania. Epifânia, em grego é epifaneia, que quer dizer manifestação. Eu já vou dizer nesse momento que alguns estudiosos da Bíblia, aliás, faz uns 200 anos que alguns falam assim, que a manifestação é outra coisa, e é diferente da vinda, mas não é. Se nós tivéssemos tempo, íamos ler todos os textos para fazer o conjunto. Estamos entendendo bem, né? Mas quando a gente examina, primeiramente, essas duas palavras, a parúzia, a vinda, e a epifania, que é a manifestação, se refere ao mesmo evento. São dois aspectos. Ele vem e se manifesta, ok? O conjunto destes textos que falam sobre essa vinda de Jesus e sobre essa manifestação de Jesus se refere a um evento. Eu já adianto aqui, por que eu estou enfatizando isso? Porque existe já mais ou menos 200 anos um ensino que se espalhou. Esse ensino ele surgiu num grupo de pessoas muito piedosas, como eu gosto de usar essa palavra, lá entre o grupo chamado Irmãos de Plymouth, lá na Inglaterra. 1800 nos quebrados, como a gente diz, né? Era um grupo muito piedoso, que começaram a estudar muito as questões das palavras proféticas, e, nesse mesmo tempo, começaram as chamadas famosas Semanas Proféticas de Estudos nos Estados Unidos. E havia um grupo, especialmente formado, entre outros, por 3 pessoas. John Darby, é um nome conhecido quando se estuda essas questões escatológicas. John Darby, os darbistas, né? Que até deram origem a uma denominação, mais tarde. O outro era um dos grandes professores de Novo Testamento grego na época, que chama-se Tregelles, muito conhecido na história dos estudiosos do Novo Testamento, e o outro era Newton. Darby aceitou esse novo ensino que surgiu ali num meio de estudo bíblico. Até então, 1834, vamos dizer mais ou menos assim, né? Ninguém ensinou isso, dizendo que haveria uma segunda vinda de Jesus. Preste atenção, em 2 fases. Vocês estão entendendo o recado? Jesus viria primeiro ocultamente para arrebatar a igreja e depois voltaria visivelmente. Esse ensino nunca foi ensinado desde o princípio da igreja primitiva, né? E dos pais da igreja, nunca foi ensinado isso até aquela data. Mas alguém trouxe esse ensino, largou isso no meio do grupo, e especialmente o John Darby,
ele a aceitou como sendo verdade verdadeira. Levou isso para os Estados Unidos e depois, com a questão da Bíblia Scofield, que hoje, inclusive, se lê, tem em português também, né? Ele era um grande editor de livros de Bíblias, e ele colocou isso no rodapé da sua Bíblia como sendo a doutrina e o ensino correto. Pronto, espalhou para a Europa, espalhou para todo mundo. E aí, meu amigo, para tirar isso agora da cabeça de muita gente. Só que vocês podem escrever o que eu estou lhes dizendo. Não existe um texto no Novo Testamento que apoie esse ensino. Por mais que tenha sido ensinado nas igrejas evangélicas. O Novo Testamento não fala de duas etapas na segunda vinda de Jesus. Estão pegando bem meu argumento, né? A segunda vinda de Jesus será uma. E não tem esse negócio de uma vinda oculta arrebatando a igreja primeiro para depois ela voltar. Não, isso não existe. O Novo Testamento não fala sobre isso. O Novo Testamento fala de uma vinda. E aí vem a outra palavra, então, Apocalipse. Então, pedagogicamente, vocês podem repetir lá, cada um para si, só para gravar, né? Parúzia, Epifania, Epifania e Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. São três palavras que apresentam três aspectos, mas que formam um conjunto só. Amém? Este é o ensino claro no Novo Testamento. Todas as passagens que falam sobre a segunda vinda de Jesus Cristo levam para esse foco. Não tem essa vinda oculta. Jesus virá visivelmente, como acabamos de ouvir já no início, né? A Fabiana leu para nós. Eis que todo olho o verá. E é nesse momento que haverá o arrebatamento da igreja. Os crentes serão arrebatados, os que estão com vida ainda, os que morreram na fé em Jesus Cristo vão ser levantados com primazia, ou seja, antes dos crentes vivos serem arrebatados, e aí o Senhor desce. Agora dá para dar uma olhadinha no gráfico, né? Nessa ilustração gráfica. Vejam só, querer colocar uma figura gráfica a respeito de um acontecimento tão extraordinário é muita ousadia. Pastor Lima, 3 Pois não. minutos, só para nosso time estar correndo. 3 minutos nós temos. Sim. Quanto? 3. 13. 3, só 3. Você vê? Só restam 3. Veja, então eu tenho que correr. Dá para aumentar mais 5 depois? Depois a gente pode sair, entrar de novo e temos mais 40. No mínimo mais uns 5 minutos. Não se diz nada. E olha que eu estou tentando correr, né? Bom, vocês podem olhar o gráfico aí, tá aí, a ilustração gráfica. Assim nós imaginamos, seguindo as declarações dos textos bíblicos, que será o que vai acontecer. Toca a trombeta, segundo o ensino de Paulo, né? As nuvens se abrem, o Senhor Jesus Cristo se manifesta, né? A manifestação se revela, o Apocalipse, né? E vem, e desce. Será um momento muito extraordinário, muito especial. Os detalhes estão em outros textos. E nós temos lá em Mateus capítulo 24, capítulo 25 e até o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, entre outros textos. Depois nós temos o capítulo 19 de Apocalipse, que deve ser lido em casa, não tem tempo. É muito lindo, a partir do versículo 10, versículo 11, essa manifestação, né, e revelação de Jesus descendo. O capítulo 19 trata especificamente disso. É uma visão muito linda. E então, há o arrebatamento da igreja para Jesus, então, para os crentes, os que morreram em Cristo e os que estão vivos por ocasião da sua vinda, se levantarem, se encontrarem nos ares, como diz o apóstolo Paulo aqui, e descerem juntos com Jesus para instalar o milênio. Essa é a nossa visão. Até aqui é o que nós podíamos dizer, digamos assim, com bastante clareza. Quem sabe já vamos poder encerrar este momento para depois voltarmos nos 10 minutos. Até porque possivelmente haverá alguma pergunta. Positivo. Então, queridos, ótima iniciativa. Vamos
eu vou fechar a sala, aí os queridos irmãos podem clicar novamente no mesmo link e estaremos reiniciando. Positivo? Obrigado. Muito bom. Até daqui a pouquinho, então. Vou fechar. De costumes, né? De uma vida realmente muito desregrada. O pensamento pós-moderno diz que ninguém manda na tua vida, você é dono do seu próprio nariz e, portanto, ninguém tem que se meter com a minha vida. É um pensamento totalmente destrutivo do ponto de vista moral e espiritual, e é o espírito de que a Bíblia chama de a Grande Babilônia, uma civilização completamente afastada dos princípios da palavra de Deus, muito ateística e só voltada para as coisas materiais. Nós estamos assistindo isso de novo, fortemente, e a tendência será cada vez mais nessa direção. Tempos de apostasia religiosa, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Lucas capítulo 18, são vários textos que falam sobre apostasia. O que é apostasia? É uma caída, uma queda na fé. Só se torna apóstata aquele que já foi crente. E a Bíblia fala sobre isso. Haverá apostasia. Apostasia quer dizer, a pessoa caiu da graça, caiu da fé. Nós esperamos e desejamos que não seja um número tão elevado. Sempre houve apóstatas e haverá mais apóstatas por ocasião da época da volta de Cristo. Nós queremos pedir sempre de novo, Senhor, ajuda-nos para que sejamos fiéis, não apostatamos da fé, não caiamos da fé, porque Jesus chegou a perguntar assim, será que por ocasião da volta do Filho do Homem haverá fé no mundo? Haverá crendice, e muita crendice, e toda sorte de crendice. Agora, a fé verdadeira, salvadora, num único Salvador, e uma fé que realmente leva a pessoa a viver uma nova vida em Cristo, essa fé vai se tornando cada vez mais rara. Mas que Deus nos livre disso. Amém, né? Amém. Que Deus nos livre da apostasia, porque isso é algo muito sério. E será uma época de perturbação mundial. Eu anotei quatro marcas, né, portanto, de sinais dos últimos tempos que vão marcar a situação no mundo por ocasião da volta de Cristo. Grande avanço científico, por um lado, decadência moral e espiritual, tempo de apostasia religiosa e também época de muita perturbação mundial. Bom, perturbação mundial sempre houve. Os capítulos 24 e 25 de Mateus falam sobre isso, só que eu uso essa expressão, até faço um gesto, quem quiser fazer comigo, né? O gesto é afunilamento. As coisas vão se afunilando. E aí vai chegar a um clímax. Sempre houve guerras, sempre houve terremotos, mas cada vez mais essas coisas, como sinais dos tempos, vão se intensificando em todos os sentidos, e aí chegamos ao quarto tópico da nossa lição de hoje. Duas posturas indispensáveis para todo aquele que quiser ser arrebatado, quiser ser levado com Jesus Cristo para, junto com o Senhor, instalar o milênio e já, portanto, uma nova fase de vida, porque aí já estarão transformados, conforme o apóstolo Paulo escreve em não é Tessalonicenses, é Filipenses. Por favor, esse texto era bom ler porque ele é muito significativo. Filipenses, deve ser capítulo 2 ou 3, mas vamos dar uma controlada rapidinho aqui. Lamentavelmente, eu estou sem a minha... Mas estão me ouvindo bem, Rogério? Sim. Eu estou sem a minha câmera aberta, mas abram comigo aqui Filipenses, capítulo o 2 ou 3, mas em seguida já vamos verificar. Vamos ver. É capítulo 3, versículos 20 e 21. E alguém podia ler. Ele é muito importante, é muito significativo esse texto aí. Pode ler.
Eu vou convidar a Cris para ler. Pode ler para nós, Cris? Por favor, por favor. Um pouquinho. Pode ler. Filipenses 3, 20 e 21. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo nada. Ela está localizando o pastor, ela já vai ler. Ok, ok. Eu não ser muito rápido, né? Ok, sem problema. Esse é um texto muito interessante porque ele é um texto escatológico, né? Nos fala das últimas coisas. Pode ler. Filipenses 3, 20 a 21, né? É, isso aí. Aquele, porém, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Não, há algum equívoco. Filipenses 3, 20 Ai, 21, desculpa. não é esse texto. Desculpa mesmo. Não tem problema. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esses dois versículos são de uma tremenda importância, um significado enorme, porque fala exatamente de algo que ainda está por acontecer, que será a vinda de Jesus Cristo, que, inclusive, redundará naquilo que Paulo está dizendo aqui com muita clareza, uma transformação, né, do corpo, esse corpo físico, para ser um corpo glorioso, a fim de que os crentes tenham, portanto, as novas condições para realmente gozarem a vida eterna. Então, é um texto muito precioso e, numa outra ocasião, podemos ainda desdobrá-lo um pouco mais. Duas posturas muito importantes, e esse é o nosso último tópico, pensando na volta de Cristo, na chegada, na vinda de Jesus, na parúzia, na manifestação, na revelação de Jesus por ocasião da sua vinda. Uma postura de vigilância. Cadê o soldado aí? Está aqui. Olha aí. Olha o Rogério aí no binóculo. Vigilância. Vigilância. Essa questão de usar no binóculo é para transmitir essa ideia, esse conceito de vigilância. Observando se vem algum perigo, se vem algum pirata, se vier um navio inimigo, né? Se alguma coisa está pela frente. E o crente tem um grande binóculo. Qual é o binóculo poderosíssimo que o crente usa para exatamente exercer a vigilância espiritual? Qual é? Qual será? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso binóculo. Pode fazer o gesto aí. É o nosso binóculo. Através da palavra, nós vamos realmente vendo as coisas. E exercitando a fé que o Espírito Santo também coloca em nosso coração e na nossa mente, nós aí temos condições de realmente detectar os sinais dos tempos. O crente precisa usar o binóculo da palavra de Deus para ficar constantemente informado do que está acontecendo, do que ele, o Senhor Jesus, fala na sua palavra, sem entendermos tudo. Não é preciso, neste momento, entender tudo, até porque amanhã nós vamos entender um pedacinho mais. Amanhã,
depois de amanhã. Não aprove a Deus nos revelar tudo de uma só vez, mesmo tendo a palavra inteira, né? Mas nós vamos estudando a palavra e vamos entendendo sempre um pouco mais. É o binóculo que Deus nos dá. Vigilância. Até porque o Senhor Jesus deixou bem claro que, como não sabemos nem o dia e nem a hora, o importante é estar vigilando. Não sabemos. Houve tempos, inclusive, por mais de uma vez, alguns grupos religiosos, e até, entre aspas, fanáticos, foram para o monte se vestir de roupa branca para esperar a volta de Jesus. Ignorância. Porque Jesus disse, a respeito daquele dia e daquela hora, o que ele disse? Ninguém sabe. Então, vigilância. Depois nós temos as parábolas lá, que Jesus também contou, registrado nos evangelhos. Aquele servo que recebeu, inclusive, os talentos para trabalhar e granjear mais, e multiplicar. E a palavra das 10 virgens, né? Que precisavam estar com óleo suficiente na sua lamparina, mas não tinham. Né? Não tinham. Não sabemos qual será o dia e a hora. Outra postura que essa primeira. A questão de, enquanto estamos vigilando, nós devemos estar inertes. Nós devemos estar a sugestão nossa colocou uma ilustração para dar essa ideia de trabalhando de que maneira? Fazendo do quê? Bem, nós vamos estar trabalhando, fazendo, é claro, os nossos plantando a nossa vinha. Tinha uma vinha aí, né? As imagens. Tinha uma vinha, ou umas parreiras, umas uvas, não tinha por aí? Nós vamos estar plantando, ou seja, trabalhando, fazendo o que nós temos de fazer. Peraí, nós temos que plantar, nós temos que fazer o nosso trabalho normal, à medida que Deus nos dá essa possibilidade de trabalhar, enfim. Mas existe um outro tipo de trabalho. Nós precisamos trabalhar muito para o reino de Deus, ou seja, no sentido de espalhar a sua palavra, pregar o evangelho, abrir a palavra de Deus com mais alguém. Nós temos essa imagem aí, né? Alguém abrindo a Bíblia, a palavra de Deus com alguém. Olha o discipulado. Olha que estamos nesse canal. A palavra de Deus poucos, também fora do templo. Ou seja, muito interessante. Eu preciso estar trabalhando, fazendo cada um conforme o Senhor mesmo nos dá essa possibilidade. Evangelizando, falando ao nosso vizinho, nosso colega de trabalho, ao nosso colega de escola, fazendo boas obras, não para a salvação, mas como testemunho da nossa salvação. Né? Ensinando alguém o caminho do Senhor, não perdendo nenhuma oportunidade, e sempre é tempo de plantar, e sempre é tempo de colher. Então, essas coisas são tremendamente importantes para quem espera a volta de Cristo. De um lado, vigiando, vigilante, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, mas de outro lado também trabalhando. Lutero teria proferido a seguinte frase: se eu soubesse que Jesus voltará ou voltaria amanhã, ainda hoje eu plantaria um pé de maçã. Eu acho muito bonita essa palavra essa declaração, essa frase do Lutero. Com isso ele quer dizer, vou trabalhar, não posso estar inerte, ocioso. Há o perigo de o crente só ficar na expectativa, né, de braços cruzados, se preparando para a volta de Cristo. Mas esse preparo inclui trabalho. E vocês que estão iniciando a caminhada com Jesus, no discipulado, e daqui a pouco, inclusive, tomando mais um passo de fé através do batismo, vocês devem colocar no coração e na mente, de uma maneira muito forte, essa decisão. Eu quero trabalhar para Jesus. Eu quero esperar a volta do meu Senhor, mas trabalhando, fazendo aquilo que eu posso e devo fazer. E aí, há lugar para todos.
independentemente da idade, independentemente da classe social onde a gente está inserido, independente de talentos mais ou menos, todos nós, quando nos tornamos cristãos, porque aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós já estamos nos preparando para a volta dele, mas também trabalhando. Levamos isso para casa, junto ao nosso coração, dentro do nosso coração e da nossa mente, porque é assim que o reino de Deus vai crescendo. E é assim que nós vamos, inclusive, preparando outras pessoas para a volta de Jesus. Bom, certamente ficam ainda muitas questões ainda em aberto e muitas perguntas. Talvez a gente possa ainda gastar 2 minutinhos para tentar responder alguma eventual pergunta. E eu deixo essa oportunidade e essa janelinha aberta. Se todo mundo está satisfeito e tem, digamos assim, bastante parecido esta manhã, louvado seja Deus, mas pode ser que haja alguma dúvida que a gente possa ainda, neste momento, dirimir, ou seja, tirar essa dúvida. Não sei. Alguém tem alguma pergunta? Oi, pastora, a Cris. Beleza. A minha dúvida, assim, é sobre a apostasia, né? O que o crente faz, né, para evitar isso, manter a palavra, né? Se tu pudesse falar um pouquinho mais, porque o mundo vai estar, pelo que você falou, né, o mundo vai estar em muita perturbação de guerras, de terremotos e focada em bens materiais, né? O que seria o seu conselho para nós crentes, né? Sim, na verdade, conselho bíblico eu só não tenho tempo aqui para começar a ler os textos, mas são muitos. Mas diríamos assim, e dizemos assim, conforme os conselhos bíblicos, para que essa apostasia não chegue ao nosso coração e à nossa mente. Precisamos, mais uma vez, nos agarrarmos cada vez mais à palavra. O estudo da palavra de Deus é algo assim indispensável. Enquanto Deus, nós precisamos procurar, eu diria, com toda a cabeça, bons indicadores. O que é? O que seria bons indicadores? A palavra explica de muitas maneiras. Nós precisamos conseguir pessoas que sejam realmente piedosas, que respeitem a palavra de Deus e que tenham um bom entendimento da palavra de Deus. Não assim explicando a palavra, pensando no versículo aqui, no versículo lá, e distorcendo a palavra, mas que possa trazer a palavra realmente explicada. A palavra explicada, a palavra de Deus, é quando se contempla todo o ensino geral da Bíblia. É quando não se isola um versículo de outros para formar em cima desse versículo isolado uma doutrina, né? Isso é tremendamente importante. Aquilo que a gente estuda no seminário, a gente pode estudar na igreja, deve estudar. Nunca esqueça do contexto. Palavra tirada do seu contexto é uma palavra que pode levar a uma distorção de tudo. Então, apego à palavra e procurando bons explicadores da palavra. Na verdade, uma regra de hermenêutica, que é chamada a regra áurea de interpretação da Bíblia, é essa. A Bíblia conhecer a Bíblia de um modo mais geral, a gente chega a uma objeção. Claro, você constante, mas se azucrinar, ou seja, sempre rogando ao Senhor, Senhor, fortalece a fé, e me sair da fé. Os meus professores de dia, eu sou fundador do seminário no Brasil, e uma coisa muito importante, assim, se você acha que eu ainda essa inquietação espiritual no meu coração é sinal de que não cai. Quando a pessoa cai em pé, não sai mais da fé. O pessoal fala, enquanto tem essa sensibilidade espiritual, né? Especialmente no meu coração, na minha mente. É muito importante que eu tenha essa sensibilidade espiritual.
Para que eu vou lá na igreja? É sempre a mesma coisa, a mesma pregação, eu já sei de cor e salteado. Quando a pessoa chega a esse ponto, possivelmente já caiu da fé. Porque a palavra de Deus não tem mais a dizer para ela, ela acha que já sabe tudo, ninguém sabe tudo. E quem pensa assim e diz assim já não sabe nada. Né? É muito importante manter essa sensibilidade. É muito importante. E sempre dizer para si mesmo, ainda não sei tudo, ainda preciso de ler mais a palavra de Deus e preciso da iluminação do Espírito Santo. E uma coisa muito importante, outro fator importantíssimo, manter-se junto aos crentes. Se você tiver, e é inevitável, companheiros que não são cristãos, que até debocham da palavra, em algumas situações você não pode se afastar deles, porque trabalha com eles, você estuda com eles, mas não se misture com eles na questão da fé. Não deixe que eles dominem a sua fé, a sua mente e seu coração. É isso que o salmista está dizendo no Salmo 1. Essa roda dos escarnecedores, lá você não vai sentar. E aí muda tudo. Os crentes precisam escolher as suas companhias. Essa é a verdade, nua e crua. É preciso escolher as companhias, é preciso, inclusive, educar os filhos nossos nessa direção. Não se misturem demais. Fé não anda com incredulidade, são coisas contrárias. Né? Eu fui um pouco extenso agora nessa resposta, mas é que é algo muito importante. Essa pergunta sua, muita gente faz. Apego à palavra, oração e comunhão com os crentes. Viva em comunhão com os crentes. A nossa comunhão com o mundo é zero. Não existe comunhão entre trevas e luz. E isso vai levar à apostasia. A minha resposta neste momento. Pois não. Obrigada. Então, irmão Rogério, irmão Fabiane, acho que neste momento nós podemos encerrar a aula. Não que o assunto esteja esgotado, muito contrário. Acho que este assunto já abriu muitas perguntas, levantou muitas perguntas na mente e no coração de muita gente. Mas se alguém tem uma perguntinha e eu posso ainda usar 2 minutos, tudo bem. Por mim não há nenhum problema. Se Deus permitir, e se a classe quiser, Rogério, nós podemos, no próximo domingo, trabalhar um pouquinho essa questão do anticristo, que eu acho muito importante. Mas, olha... Eu gostaria. Esse outro ponto aí é forte. Esse é... Com certeza. É verdade. Então, olha, pastor. Então, já estamos aguardando, com todas as limitações do tempo e pessoais, sim, nós podemos encerrar pedagogicamente lembrando. Jesus voltará? É pergunta. E a resposta é positiva. Ele voltará. Há ensinamentos bíblicos sobre essa volta de Jesus? Muitos. E especialmente o Novo Testamento está cheio, repleto de indicações a respeito dessa. Sabemos todos os detalhes? Não sabemos, mas algumas coisas estão bastante claras. Segundo o nosso entendimento, e humildemente devemos reconhecer que outros pensam diferente, mas segundo o nosso entendimento, a respeito das passagens que falam sobre esse assunto, não haverá 2 etapas. Jesus vem não em 2 etapas. Ele vem numa etapa, ou seja, é uma segunda volta. Eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Alguns detalhes até estão lá no Apocalipse. Ele virá acompanhado de anjos, será uma vinda majestosa, será algo estrondoso que nunca o mundo viu. E para encerrar, Rogério, e conecte. Olha, hoje a gente entende um pouquinho melhor. Quando eu era ainda bem jovem, adolescente, e li essa passagem, eu ficava me perguntando, mas como é que vai acontecer se todo o olho verá? Ele vai aparecer nas nuvens, mas sendo algo também
Mas como todo verá, a gente já pode entender um pouco melhor. Os mais longínquos africanos do mundo, mesmo a floresta amazônica, tem alguém com seu celular e não um sinal. E quando Jesus aparecer nas nuvens, literalmente, todo olho verá. Todos os canais de televisão vão apresentar. Porque, embora, veja-me, agora a minha imaginação pessoal, embora digamos assim, o estrondo da sua vinda seja muito rápido, né? Quando as nuvens se romperem, né? E ele aparecer assim de uma maneira breve, e é esse sentido da palavra breve, ela não tem sentido cronológico, mas tem sentido de instantaneidade, né? Num abrir e fechar de olhos, o Senhor irrompe nas nuvens. Algo assim muito estrondoso e muito rápido. Mas eu não creio, bom, isso é uma opinião pessoal, eu não creio que ele vai descer com um maior. Vai ser algo extraordinário. Até para levantar os crentes que morreram, a igreja que está sendo arrebatada, que estavam com vida, vai ser algo muito solene, muito especial. E aí, meu amigo, repito, todos os canais de televisão do mundo vão mostrar essa imagem. É minha convicção. Hoje a gente pode entender um pouco melhor nisso. Se vocês concordam ou não, isso é outro aspecto. Mas essa é a verdade. Ou seja, já existem as condições tecnológicas para, vejam bem, se cumprir o que o Apocalipse está dizendo. Todo olho o verá. Vai ser assim uma imagem nunca vista, fantástica e única, quando o Senhor Jesus voltar. Que coisa tremenda e gloriosa. Gloriosa para os crentes e, de outro lado, tremenda para os incrédulos. Porque não vamos subir como ele. Ok. Muito obrigado por termos tido essa oportunidade de compartilhar coisas tão sérias e tão importantes. E, se Deus permitir, até o próximo domingo. Amém. Muito bem, não estou te ouvindo. Tá sem microfone, Rogério. Que bom. Graças a Deus. Agora deu. Trancou aqui um pouquinho. Pastor Lima, muito obrigado. Deus o abençoe ricamente. Continue abençoando o nosso meio. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um. E aos visitantes também, Deus abençoe. Está caindo aqui agora. Deu exatamente o tempo. Então, nós nos encontramos domingo que vem. Em nome de Jesus, domingo abençoado na presença do Senhor. Como o pastor falou aí, palavra, oração, comunhão. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada a todos. Amém. Amém. Obrigada. Obrigado a vocês também. Rolf também. Deus abençoe o Rolf. E a Brenda, né? Bruno. E um abraço. Obrigado pela presença de vocês, queridos. Tá? Estou dando uma assistência para a Alice aqui, que está na outra salinha aqui das crianças. Certo. Tá com ficha. E aí, paizão, é isso aí. Vaninho, obrigado pela presença.